Muito boa tarde para você que está acompanhando a partir de agora o Vota Rio nesta sexta-feira. Chegamos a mais uma sexta-feira. Quando a gente pensa que não, a semana já voou e já passou. Batalhamos muito, todos nós, né, trabalhadores, fazendo esse nosso estado girar, o nosso Brasil girar, a nossa comunidade girar. Que bom ter você aqui, ter a sua companhia nesta tarde de sexta-feira. Se você estiver acompanhando com a gente agora ao vivo, 12h10. Se você estiver acompanhando num outro momento, numa outra oportunidade, pelo canal do YouTube ou então no site votario.com.br, seja bem-vindo ao Vota Rio, esse projeto que eu tenho muito orgulho de dizer que nasceu para você, eleitor, poder acompanhar de forma imparcial as propostas que os candidatos da sua cidade trazem para você. É a oportunidade que você tem de observar o que cada um propõe para a gente escolher o melhor, para nos representar durante 4 anos. Tá vendo como é que o tempo passa muito rápido? Faltam 16 dias para o primeiro turno das eleições. O Tribunal Regional Eleitoral começou nesta semana a preparar as urnas eletrônicas que serão usadas no dia 6 de outubro. Estão sendo preparadas cerca de 42 mil urnas. A primeira etapa do processo que está sendo feita é a gravação dos dados em mídia, que são dispositivos bem parecidos com o pendrive. Quando a gente fala pendrive, você já memoriza mais ou menos o que eu quero dizer, como é esse dado, né? Esses pendrives, essas informações estão sendo colocadas, são informações essenciais, como, por exemplo, sessão eleitoral, lista dos eleitores aptos a votar, lista dos candidatos. Também estão sendo preparados os dispositivos que vão guardar os votos e o resultado da votação. Segundo o TRE, o processo será concluído até o dia 1º de outubro. No site do tribunal é possível acompanhar o andamento do processo em cada zona eleitoral. Se você puder acompanhar, participe desse processo democrático que mexe com o nosso dia a dia, que é a escolha dos nossos representantes. O Vota Rio desta sexta-feira está no ar para você. Você viu imagens lindíssimas de Rio das Ostras e se abrimos com imagens de Rio das Ostras é porque teremos candidato de Rio das Ostras. Obrigada a Rafael Bittencourt, do portal Cidade 24 Horas, que fez as imagens para a gente e cedeu essas imagens para que a gente possa abrir o Vota Rio e convidar principalmente você, eleitor de Rio das Ostras. O eleitor de Rio das Ostras é extremamente participativo. Todas as vezes que nós entrevistamos candidatos do município, as perguntas foram várias, diversas, as pessoas participando da live, participando dessas transmissões, da transmissão simultânea do Vota Rio. Parabéns para você, eleitor de Rio das Ostras, porque isso significa que vocês são engajados pela melhora do município. Nós vamos debater aqui propostas e eu falo com os candidatos sem ofensas, tá? Todo mundo pode defender o seu ponto de vista sem necessariamente ofender o adversário, que neste momento é um adversário. Cada candidato tem sempre 40 minutos, esse tempo ele é cronometrado e o prazo de 40 minutos começa quando chega o prazo de 40 minutos, eu encerro o pensamento do candidato para que não haja nenhum tipo de injustiça. Agradecendo sempre os nossos parceiros, eu sempre coloco aqui o agradecimento e faço questão, porque sem eles nada disso estaria acontecendo. Saidel, que abriu as portas para a gente fazer aqui o nosso Vota Rio, VNT Internet, Canto da Casa e todas as páginas que fazem transmissão simultânea com a gente nesse processo que começou desde o dia 12 de agosto, que nós estamos entrevistando candidatos de municípios importantes aqui do interior do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos conversar com o candidato à Prefeitura de Rio das Ostras. Nós já conversamos e apresentamos aqui propostas de Maurício BM, do União Brasil, Misaías Machado, do Republicanos, Carlos Augusto, do PL e Kátia Macilo, do PT. Hoje nós vamos conversar
com Luciano da Silva Barbosa, o professor Luciano. Noivo da Maria Paula, tem uma trajetória dedicada à educação, com o nome que leva para as urnas, professor Luciano. Ele é professor de História, concursado em Rio das Ostras e também na cidade do Rio de Janeiro. Tem mestrado em Planejamento Urbano pela UFRJ. Traz experiência como coordenador do CEP em Rio das Ostras e é ativista sindical na luta pelos direitos dos trabalhadores da educação. Professor Luciano é o candidato do PSOL à Prefeitura de Rio das Ostras. Está aqui conosco nesta sexta-feira. Candidato, tudo bem? Seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui. Que bom que o senhor aceitou o nosso convite de vir aqui conversar com o eleitor de Rio das Ostras. Ana Paula, é uma honra estar ao seu lado, eu admiro muito seu trabalho jornalístico e para a nossa cidade é muito importante apresentar as propostas e ninguém melhor do que uma jornalista renomada como você para conduzir essa entrevista. Eu agradeço a democracia do seu programa, a participação. Muito obrigada, eu agradeço e é importante que o senhor esteja aqui para mostrar quais são as propostas do senhor e o eleitor de Rio das Ostras ter a opção, né? Eu vou dizer assim, o leque de candidatos e observar de todas as entrevistas o que mais se adequa ao seu pensamento e falar, eu vou dar o voto de confiança para este ou aquele, ou esta ou aquela candidato ou candidata. Candidato, nós temos aqui muitas pessoas em apoio à candidatura do senhor, desejando boa tarde, também falando sobre o projeto do Vota Rio. Com relação ao projeto Vota Rio, deixo aqui o meu agradecimento a todos vocês pelo carinho e pela credibilidade que vocês colocam no nosso trabalho e também aqui muitos apoiadores falando sobre a campanha do senhor. Candidato, nós temos transmissão simultânea em várias páginas, então as perguntas vão chegando por essas transmissões. Nós temos transmissão no YouTube, no canal Ana e Você, tudo junto, e as perguntas também vão chegando via YouTube. Nós temos o votario.com.br, que inclusive lá no site, pessoal do Vota Rio, nós temos a playlist de todas as entrevistas que aconteceram desde o dia 12 de agosto. E temos as perguntas que estão chegando pelo WhatsApp. Nós estamos vendo aqui na tela a tarja do Vota Rio, dizendo que hoje nós estamos recebendo o professor Luciano e agora aparecendo para você o número de telefone do WhatsApp. É super simples, fácil, você manda a pergunta e automaticamente eu repasso para o candidato. 219-9442-9999. O número de WhatsApp vai ficar bem exposto na tela por vários momentos da nossa entrevista para que você possa anotar e ter tempo suficiente de enviar a pergunta para a gente. Candidato, a água do senhor está aqui. Se de repente terminar, eu reponho, não tem problema. O senhor está preparado? Sempre. Podemos começar? Com certeza. O tempo está aqui, quando eu soltar está valendo, e aquilo que eu falei anteriormente. 40 minutos. 40 minutos. A gente pensa que não, mas passa rápido. Quando chegar no tempo de 40 minutos, eu tenho certeza que você vai virar para mim e falar assim, já acabou? Porque todos falam isso, e é verdade. Mas, ao mesmo tempo, é um tempo suficiente para a gente poder falar sobre propostas, né? Posso começar? Tudo bem? Claro. Então vamos lá, candidato. Começando, valendo. A primeira pergunta sempre eu faço para todos, é igual, tá? Por que o senhor quer ser prefeito de Rio das Ostras? Ana Paula, eu serei o prefeito de Rio das Ostras porque os moradores da cidade não aguentam mais. São 4 anos, um grupo político, que é o grupo do Sabino, que virou Marcelino, que virou Maurício BM, e do velho coronel da cidade, Carlos Augusto. Nós precisamos de novidade na política de Rio das Ostras e eu apresento uma carreira de servidor público servindo a população. Apresento a administração pública no Centro de Inteligência do nosso estado, que é a UFRJ, planejamento urbano, que é o que mais precisa na nossa cidade. Eu sou um trabalhador, eu trabalho desde os meus 15 anos, Ana Paula, e eu batalhei muito para passar para a UFRJ. Eu fiz 2 graduações, fiz uma especialização, fiz um mestrado, estou terminando um doutorado na Rural e acredito que o governo deve ser para a população e não para privilegiados. Infelizmente, Ana Paula, em Rio das Ostras, os governos fazem política para os empresários e eu vou fazer política para toda a população. O que eu quero é uma cidade de direitos sociais e é isso que nós vamos implementar, transformando o Rio das Ostras e fazendo uma revolução democrática. Eu acredito muito na democracia
e tenho esperança de que a vida do trabalhador na cidade vai melhorar com uma boa gestão pública. E eu tenho maior capacitação em gestão pública do que todos os outros candidatos de Rio das Ostras. O candidato, o senhor é um homem da educação, né? Nós vamos falar sobre esse tema já já, mas eu, emendando nesse sentido da primeira pergunta que eu fiz, eu vou repassar a pergunta da Beatriz, que chegou via WhatsApp, e ela fala assim: candidato, qual será a primeira medida a ser tomada assim que assumir a gestão da cidade? O que o senhor vê, emendando na pergunta da eleitora Beatriz, o que o senhor vê como prioridade para Rio das Ostras? Ó, Beatriz, muito obrigado pela pergunta. Todos os moradores de Rio das Ostras sabem que o pior da cidade é a saúde. E a nossa prioridade número 1 é resolver os problemas da saúde. A questão é como. E eu estou aqui para apresentar as minhas propostas. A saúde, hoje, ela está abandonada e nós precisamos de medicina preventiva. Por que medicina preventiva? Porque existem enormes filas nos hospitais para atendimento e se a gente faz uma saúde preventiva, se a gente coloca médicos de família, se a gente acompanha a população enferma, a gente vai evitar essas filas. Infelizmente, Ana Paula, em Rio das Ostras é muito comum as pessoas querem ser atendidas, mas elas ficam um ano sem ser atendida. Mas se você for amigo de algum vereador de Rio das Ostras, você consegue furar a fila, Ana Paula. E a gente acha isso gravíssimo, por isso que a gente quer uma cidade de direitos. A gente está no mundo tecnológico e sabemos que pode ser agendamento online. O agendamento online não acaba com as filas, é a medicina preventiva que acaba. Mas o agendamento online garante transparência, garante, Ana Paula, que você vai saber quem está na sua frente e quem está depois de você. Você vai saber a hora que você cadastrou lá pela internet e ninguém vai ser atendido na frente por clientelismo político. O que é isso, clientelismo? O vereador diz que vai resolver o problema, ele leva esse eleitor até a unidade e aquele que se cadastrou democraticamente não é atendido. Um outro problema gravíssimo é a falta de remédios na saúde pública. Nós queremos mais medicamentos na farmácia popular. Mas não é só falar isso, é dizer da onde vêm esses investimentos. Vem dinheiro do governo federal, pela Constituição de 88, tem o governo estadual repassa verbas e também tem dinheiro municipal de investimento na saúde. Então, investimento existe. Qual o problema? Existe um problema que não tem dipirona. Rio das Ostras é um município rico. Como que não tem dipirona? Há um problema na gestão pública. Infelizmente, as eleições colocam gestores que não são da pasta. Você imagina colocar eu, professor, para gerir o hospital. Quem tem que gerir o hospital são aqueles que trabalharam, eu sou um servidor público, aqueles que têm experiência, que sabem como resolver os problemas, respeitando o programa de governo do candidato eleito, obviamente, mas com profissionais qualificados à frente da gestão do hospital. Então, nós também precisamos de médicos especialistas. Existem poucos cardiologistas, pouco ortopedista, ginecologista, então nem existe, Ana Paula. A gente recebe muita reclamação, principalmente sobre essa especialidade, a ginecologia. Eu vou aproveitar o momento que a gente está falando sobre saúde e colocar a pergunta de uma eleitora Claro. de Rio das Ostras que ela toca nesse ponto da saúde. Vamos lá. Meu nome é Claudete Guedes, sou moradora de Rio das Ostras, do bairro Extensão do Bosque. A minha pergunta para o Luciano é a respeito da saúde. Nós precisamos aqui na cidade, como eu sou fundadora de um projeto, né? Eu vejo a necessidade de ter um centro de terapia para mulheres, para pessoas que recebem o diagnóstico de câncer e outras síndromes e outras doenças que não têm um centro terapêutico. Reabilitação, né? É o centro de reabilitação que ela tá pedindo. A gente ouviu bem baixinho, mas eu acho que deu para pegar mais ou menos esse ponto. É o centro de reabilitação. Acho que a minha ligação caiu, gente. Eu vou te ligar aqui novamente, tá? Ela está falando sobre o centro de reabilitação. Então, todas as áreas da saúde estão abandonadas pela atual gestão e por isso nós fizemos oposição a essa gestão e a todas as gestões anteriores. A questão da saúde, nós temos violência obstétrica, a maioria das mães que querem ter filhos acabam tendo que sair da cidade para ter segurança no nascimento dos seus filhos. E o centro de reabilitação é fundamental, aumentar os investimentos no centro de reabilitação para que a população seja bem atendida. Isso depende de uma prioridade. Nós sabemos que não tem dinheiro para resolver todos os problemas ao mesmo tempo. E nós vamos resolver prioritariamente os problemas mais importantes. No nosso caso,
na nossa interpretação, o maior problema de Rio das Ostras é a saúde. Nós vamos investir, sim, nos centros de reabilitação, vamos investir numa clínica para mulher, vamos investir na expansão do atendimento dos hospitais, dos postos de saúde, porque a população merece ser tratada com respeito, e é isso que não está acontecendo atualmente. Só para a gente fechar a saúde, até porque tem muita pergunta chegando, a gente deu uma olhada no plano de saúde do senhor, plano de saúde, ó, no plano de governo do senhor, e na saúde o senhor fala sobre construção de novas unidades, fala sobre ampliação da farmácia pública, que o senhor já deslanchou sobre isso, desburocratização e descentralização do sistema de marcação de consultas e criação de atenção especial à saúde LGBTQIA+, com um programa específico para profissionais do sexo. Me explica esse ponto para a gente poder já ir fechando a saúde e passar para outro quesito, porque tem muita pergunta chegando. Ana Paula, nós vamos fazer parceria com o governo federal. Eu fiz campanha para o presidente Lula, apoio o governo federal e um município como o nosso precisa de parcerias com o governo federal. Mas também vou procurar a parceria com o governo estadual, Cláudio Castro, porque o mais importante nesse momento é cuidar das pessoas, independente dos partidos políticos divergentes na presidência da República e no governo do estado, nós vamos nos aliar e vamos pedir recursos. O investimento, existe um plano nacional de direitos humanos que garante que os LGBTQIA+, devem ser tratados com respeito e dignidade. Muitas dessas pessoas, quando chegam no hospital, são desrespeitados. Então nós vamos seguir a Constituição, o governo federal, as políticas públicas para acabar com a violência e também para respeitar os profissionais do sexo. Isso é um direito, está na Constituição e nós vamos respeitar, seguindo as diretrizes do governo federal, do governo estadual e implementando em Rio das Ostras. Porque o que acontece, Ana Paula, é que essa população é ignorada pelo governo municipal. E nós apresentamos uma proposta para todos, todos e todas e todes. Nós vamos cuidar de toda a população. Tem um Leonan de Rio das Ostras perguntando: gostaria de saber do candidato como governar uma cidade? Vai chegando tanta pergunta que vai subindo aqui, eu me perdi daqui. Deixa eu voltar aqui no Leonan. Cadê o Leonan? Achei. É porque vai chegando a pergunta, aí pinga e sobe e a pergunta sobe. Leonan, gostaria de saber do candidato como governar uma cidade com população, em sua maioria, de direita ou extrema direita? Então, é uma excelente pergunta, Leonan. Não existe uma população de maioria de direita ou de extrema direita. Não existe pesquisa científica. Eu sou um pesquisador. O que acontece é que as pessoas querem direitos sociais. Então, Ana Paula, se eu falar assim, ó, eu sou de direita, quero um hospital público de qualidade. Eu sou de esquerda, eu quero um hospital público de qualidade. A proposta de um hospital público de qualidade não é nem de direita, nem de esquerda. É uma necessidade para a população. Então, nós vamos governar para todos. Eu não vou governar só para a esquerda. Eu sou de esquerda, tenho um histórico na educação, tive a vida inteira acesso aos bens públicos para poder estar conversando com você aqui hoje. Estudei na UFRJ, estudei na Rural, estudei em escola pública, frequentei hospital público. Então, não vou governar para a direita, para a esquerda, vou governar para todos. Agora, os ideais, não vou fugir da pergunta, os ideais de direitos humanos é considerados ideais da ONU. A ONU não é de direita ou de esquerda. A ONU é a Organização Nacional, é a Organização das Nações Unidas. Então nós vamos fazer um governo para todos. Eu tenho certeza que aqueles que vão votar em mim sabem que vão votar numa pessoa que vai governar para os pobres, para os trabalhadores, para as pessoas em vulnerabilidade social e vamos construir uma Rio das Ostras inclusiva. Deixa eu chamar o Arnaldo, como ele já conversou um pouco sobre essa questão de alinhamento, de ideologia política, a gente chama o Arnaldo para participar conosco. O Arnaldo é um jornalista, comentarista sobre política, extremamente respeitado e faço questão que ele participe com a gente do Vota Rio desde o início. Arnaldo, seja bem-vindo, sexta-feira excelente para você. Oi, Ana, boa tarde para você, boa tarde, candidato, a todos que nos acompanham também. Vou pegar carona nesse nicho aí em relação à direita e esquerda, nessa contaminação da eleição municipal, desse espectro da política nacional. Candidato, você disputa pelo PSOL, que é um partido de esquerda, apesar de você discordar aí dessa divisão de esquerda e direita no âmbito municipal, nas pautas municipais, há uma realidade que os candidatos adversários buscam esse voto bolsonarista na cidade, já que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi o mais votado na cidade. E há também uma candidata do PT. Faltou algum diálogo para uma composição ali para a esquerda ter uma frente ampla na disputa em Rio das Ostras e enfrentar os candidatos que estão do outro lado tentando surfar no bolsonarismo?
Eu agradeço muito a pergunta. Nós tentamos uma aliança com a Cátia, a quem eu respeito muito, sentamos para conversar. Nossa lógica nessas eleições foi, nas últimas 3 eleições, o PSOL teve mais votos do que o PT no município. Nós tivemos 4% dos votos e eles tiveram 1% dos votos. Nós nos empenhamos muito para eleger o presidente Lula na eleição federal e fizemos junto com a Cátia, com o PT, mas nós acreditamos que a majoritária, o cargo de prefeito, Ana Paula, deveria ser do PSOL e de vice da Cátia. Infelizmente, a candidata não concordou. A gente tem que respeitar o sonho das pessoas, a vontade de se apresentar, e nós seguimos, infelizmente, separados, mas com muito respeito. Infelizmente, a grandeza que o presidente Lula teve, abrindo mão da principal capital do país, São Paulo, colocando o Guilherme Boulos como candidato, a prefeita e a Marta Suplicy, ex-prefeita, como vice, essa grandeza não aconteceu com o PT de Rio das Ostras. Mas isso não significa que somos inimigos. Significa que vamos apresentar propostas. E as minhas propostas, você vai perceber, são propostas de esquerda e também propostas para todos. E é um programa muito diferente do programa que o PT apresentou. Nós temos 50 páginas de propostas, diferentes das páginas que foram apresentadas pelo PT, e nós vamos apresentar o melhor para o cidadão. Essa polarização, ela não ajuda a resolver os problemas. O programa de governo municipal, ele vai para além da esquerda e direita. O que as pessoas querem é educação de qualidade. O que as pessoas querem é segurança pública. E é isso que nós estamos apresentando. Existem muitos candidatos, muitas pessoas de direita que me conhecem, porque eu sou um profissional que estou há 20 anos trabalhando na cidade e que respeito a minha posição política. Você não acha que eu tenho só alunos de esquerda. Eu tenho alunos de esquerda, de direita. Eu trabalho na igreja há 18 anos como professor e eu não vejo na ciência, no tratamento das pessoas, essa divergência, porque eu debato propostas. Não é uma eleição presidencial, é uma eleição municipal. Candidato, vamos entrar no quesito educação, né? Que é um ponto que as pessoas entendem que é algo que o senhor tem que fazer de forma maravilhosa, né? Eu estou dizendo isso pegando carona na pergunta do Gabriel. E ele fala assim, candidato, professor Luciano precisa falar o que ele vai fazer pela educação em Rio das Ostras. Se ele é professor, ele tem que dar uma solução. Ele está confiante, porque assim, se ele é professor, ele vai resolver os problemas. Proposta para a educação, o senhor vai conseguir resolver o quesito educação em Rio das Ostras? Ana Pergunta do Paula, Gabriel. eu vou resolver porque tenho qualificação técnica para isso e porque sou um servidor de carreira. Eu faço doutorado em educação na Rural, que é um centro de inteligência do nosso país. Eu vou apresentar a proposta de creche integral, porque a maioria das mães, Ana Paula, elas vão de bicicleta, levando os seus filhos para a creche. Aí na hora do almoço, elas têm que largar os seus empregos, pegar as crianças, voltar para sua casa, deixar com alguém para cuidar e depois voltar para a creche. Isso não é possível. Nós acreditamos que os profissionais da educação são aqueles mais capacitados para fazer o desenvolvimento cognitivo das crianças. E por isso nós defendemos creche integral e a construção de novas creches. Mas é só a educação infantil? Não. Nós defendemos também, Ana Paula, eu trabalho, como falei, na igreja, não vou falar o nome da instituição, é uma escola de elite, uma escola que aprova muito no Enem. E qual é a diferença do meu trabalho nessa escola privada com as minhas aulas na escola pública? É a estrutura, Ana Paula. Na escola privada, eles colocam no máximo 25 alunos dentro de sala de aula. Na escola pública, eu tenho 45. Então é claro que a aula é a mesma, o material é o mesmo, mas não tem a atenção devida aos alunos como tem na rede privada. E nós vamos reduzir o número de alunos em sala de aula. Isso é um compromisso com a educação de qualidade, para o crescimento do IDEB. Nós acreditamos também que em Rio das Ostras tinha uma escola, Instituto Municipal de Educação, chamado de IMERO pela sigla, que sempre foi a porta de entrada de ascensão social para os filhos da classe trabalhadora que faziam o ensino normal, estudavam no IMERO, se formavam, faziam concurso público e eram aprovados. Mas, infelizmente, na atual gestão, o IMERO foi fechado. Nós temos um compromisso de reabertura de turmas do ensino médio. Nós sabemos que isso é um compromisso da rede estadual, né? Mas é fundamental uma escola de ensino médio. Nós formamos milhares de alunos no 9º ano, mas não tem muitas escolas estaduais. E por isso nós vamos
reabrir o Imero e ampliar também, só para finalizar, Ana Paula, as vagas na educação de jovens adultos. Todos precisam ter acesso à educação, independente da idade. Infelizmente, a atual gestão está diminuindo as turmas da EJA e nós vamos ampliar as turmas da EJA. Educação integral, não só creche, mas também educação básica o dia inteiro, de 7h30 até as 5 horas da tarde. Mas da onde vem o dinheiro? O dinheiro vem das parcerias com o governo federal, o dinheiro vem das parcerias com o governo estadual, porque isso está na Constituição de 88, está na Lei de Diretrizes de Base, a educação integral. Não é uma proposta nova, ela só precisa ser implementada. Candidato, ótimo, eu deixo o senhor deslanchar perfeitamente, mas não se alongue muito, porque senão eu fico sem fazer as perguntas. Não, desculpa. imagina. É que a educação mexe com eu sei, e as pessoas aqui estão cobrando justamente isso. Por exemplo, no Instagram é complicado porque o arroba da pessoa, né, às vezes nem sempre é o nome dela. Por exemplo, Bionutri, né, tá perguntando o seguinte: gostaria de saber qual a opinião para o processo seletivo para a educação em 2025. Ele está perguntando. Ou ela, né? Eu acho que é ele. Nós acreditamos em concurso público. Nós somos contra qualquer tipo de contratação, tanto na saúde quanto na educação. Nós vamos convocar aqueles que foram aprovados no último concurso. E se os que foram aprovados no concurso anterior, que foi embargado pela Justiça, se esse concurso for validado, nós vamos convocar também esses concursados. Tem um eleitor falando sobre PCCV também. Aproveita a oportunidade e já deslancha também nisso. Eu fui coordenador geral, presidente do sindicato, né, traduzindo, durante 8 anos na cidade de Rio das Ostras, e nós vamos aprovar o plano de cargos, carreiras e vencimento, que não foi aprovado pela atual gestão e nem pela gestão anterior, que está se candidatando novamente. Nós estamos há mais de 10 anos sem atualização do PCCV. Nós vamos aprovar, teve infelizmente uma greve esse ano, 24 horas para aprovar o PCCV, infelizmente porque a gente não quer que os alunos fiquem sem aula, mas às vezes a classe trabalhadora tem que lutar pelos seus direitos. Só a luta muda a vida, e foi isso que os profissionais da educação fizeram. Então nós vamos aprovar o plano de cargos, carreira e vencimento. E com relação à seleção desses alunos para entrar, por exemplo, no Imero, existem provas, como existe prova para os institutos federais, e nós vamos tentar alocar o máximo de alunos numa educação integral que garanta capoeira, que garanta escola de música, que garanta teatro, artes. Nós precisamos de psicólogo na escola, precisamos de assistentes sociais nas escolas, e é isso que nós vamos fazer. E esses psicólogos e assistentes sociais vão ajudar a fazer o processo seletivo dos alunos. O Noel está perguntando como o professor tem a dizer se vai aumentar a porcentagem do orçamento para a educação? Nós vamos aumentar a porcentagem, mas não basta isso. É necessário parceria com o governo federal Lula para ter mais investimento. Por exemplo, Ana Paula, a sociedade civil, ela se organiza por direitos. Eu, por exemplo, coordenando o sindicato, nós defendemos a eleição para diretores de escola durante 10 anos, Ana Paula. E nenhuma das gestões anteriores tinha se comprometido, o que prova que a população pode propor políticas públicas adequadas. O que é justo deve ser dito. O atual prefeito aprovou eleições para diretores, que era uma proposta do sindicato, o que a gente acha que é muito bom. Isso é o diálogo da sociedade civil com o poder executivo. Nós usamos, por exemplo, o dinheiro do Fundeb, sobrou nos últimos anos, dinheiro do Fundeb. Nós tem audiência gravada com o prefeito atual, dizendo, por que não reparte esse dinheiro para os profissionais que estão no dia a dia? O prefeito aprovou. Nós fizemos também, porque eu falei da greve, é só oposição, nós somos propositivos também. Os profissionais da educação, Ana Paula, eles não tinham férias no meio do recesso, férias em janeiro. Como que você fica na escola sem ter nenhum aluno? E aí, quando volta em agosto, esse profissional está esgotado, Ana Paula. Então, nós queremos um recesso no meio do ano para todos os profissionais da educação. Fizemos uma greve, o prefeito não aceitou, fizemos uma greve e o prefeito aceitou. Assim que a sociedade civil é propositiva. Eu acredito na democracia e vamos propor políticas públicas. Qualquer pessoa na saúde, na educação, na assistência pode propor políticas públicas e o nosso governo vai aceitar essas propostas, porque quem vive o dia a dia na cidade sabe quais são os problemas da cidade. Eu vou chamar o Adriano Pereira, ele é do portal Cidade 24 Horas. Ele tem uma pergunta sobre educação e eu acho que a gente meio que fechou esse tema, porque todas as outras perguntas envolvem o que o senhor já respondeu. Vamos lá, Adriano, seja bem-vindo ao Volta Rio. Ana Paula Mendes, muito boa tarde para você, boa tarde também para o professor Luciano e a todos que acompanham ao Volta Rio.
Professor Luciano, em 2018 tivemos o caso de um professor negro que foi agredido com um apagador dentro de uma sala de aula em uma escola pública aqui de Rio das Ostras. O caso repercutiu nacionalmente, foi parar no Fantástico, Jornal Nacional e preocupou as autoridades. No seu plano de governo, você vai trazer orientação jurídica e apoio psicológico para os professores dentro de sala de aula? Ou existe alguma medida para trazer suporte para estes profissionais nas escolas aqui de Rio das Ostras? Essa é a minha pergunta e eu volto com vocês no estúdio. Eu me recordo desse caso, não sei se com Lembro, certeza você claro, deve eu lembrar, acompanhei ele, né? eu E era o coordenador do sindicato. eu fiquei assim extremamente chocada com aquilo, eu me emocionei muito com aquela história e depois eu tive a oportunidade de conversar pessoalmente com o professor e é um professor iluminado, né? Mas realmente foi um caso chocante. E essa pergunta do Adriano é excelente, porque aquilo que o senhor falou, o professor ele fica realmente esgotado. Imagine você todos os dias conviver com 45 alunos, por mais que você ame, aquilo vai te sugando. E precisa ter um acompanhamento diferente para esse profissional da educação. Ó, Ana Paula, é muito importante que você está colocando no doutorado. Existem muitas disciplinas sobre a saúde do trabalhador. Inclusive o CEP fez 4 cursos com o professor doutor Rodrigo Lamosa da Rural para capacitar esses profissionais com relação a isso. E quais são as conclusões desse estudo que nós fizemos? Existe um alto índice de adoecimento docente. E nós precisamos sim que a prefeitura acompanhe esse profissional que adoece, que garanta as licenças, porque muitas vezes, Ana Paula, esse profissional pede licença para cuidar da sua saúde mental e ele não é afastado. Não é afastado, é difícil passar pela perícia, então nós vamos colocar psicólogos e vamos garantir o atendimento a esse profissional. Mas é fundamental também, Ana Paula, que esse estudante que está agressivo, porque vivemos uma sociedade agressiva, ele precisa de arte, de cultura, ele precisa dos SICs, Centro Integrado Comunitário, que foi infelizmente fechado pela atual gestão. O que é isso? O aluno tem aula de manhã, a gente quer uma escola integral, mas é progressivo. E no contraturno, ele vai aprender música, ele vai aprender teatro, ele vai aprender capoeira, e aí ele não vai ser recrutado pelo tráfico de drogas. Porque quando a criança está nas ruas, quando ela está longe dos profissionais da educação, ela se vive uma situação de vulnerabilidade social, ela consegue ser recrutada para o tráfico. Então, é a medida para os profissionais que precisam E da saúde para os mental, estudantes. mas para os estudantes também. Você não acha um absurdo, Ana Paula, não ter um psicólogo numa escola? Você fala assim, isso vai aumentar muito o orçamento? Não, não vai aumentar muito o orçamento. A prefeitura muitas vezes gasta dinheiro com escola da inteligência, Augusto Cury, e aí com esse dinheiro poderia contratar uma psicóloga que vai cuidar das crianças, contratar psicólogo que vai cuidar dos profissionais. Hoje em dia se fala tanto de saúde mental, né? O poder Exato, público tem é que um pensar problema do nisso século também. XXI. Né? Candidato, eu falei que eu ia falar sobre educação e a gente ia fechar, mas eu vou fazer a pergunta do Fred aqui, que tem a ver, né? Professor, comente sobre transporte universitário, como o senhor pretende? Isso é um absurdo. É um absurdo, desculpa falar assim. Imagina. Eu estudei na FRJ e morei no alojamento universitário, lá no Fundão. Por quê? Porque não tinha assistência estudantil. Para você, além de passar no vestibular, você tem que permanecer. É a política de assistência estudantil. A nossa cidade, ela tem universidades em volta e tem a UF Rio das Ostras. Muitas vezes, para estudar no IFE, ali ao lado de Rio das Ostras, em Macaé, os atuais prefeitos, todos eles não colocaram transporte universitário. Casimiro de Abreu tem transporte universitário, Cabo Frio tem, todas as cidades têm. Nós vamos garantir um transporte universitário porque isso também é um respeito aos estudantes e principalmente às estudantes. Por quê? Ficar num ônibus 9h30 da noite, saindo do Instituto Federal para tentar voltar para Rio das Ostras, é uma situação que pode acontecer uma violência contra os estudantes. Então, é uma segurança, um transporte público, um ônibus, algo muito simples, Ana Paula. Um ônibus que vai esperar acabar as aulas, vai pegar os estudantes da FEMAS, dos campos universitários que existem em Macaé e vai trazer a mesma coisa com relação a quem estuda em Cabo Frio. Transporte universitário não é caro e, Fred, nós vamos garantir o transporte universitário. Candidato, vamos entrar agora num ponto polêmico, tá? Porque muita gente de Rio das Ostras comenta. O Léo está perguntando via WhatsApp. Gostaria de saber a opinião do candidato sobre a cobrança da tarifa de esgoto recém-criada. Olha, eu escrevi um livro sobre enchentes no meu mestrado na UFRJ e planejamento urbano é a minha especialidade. É muito triste ver um prefeito que assina um contrato, um ex-prefeito,
que assina um contrato que vai cobrar taxas e ele não percebeu, ele assinou um contrato de décadas e ele não percebeu que ia cobrar taxa. Aí entra um novo prefeito, o atual, e ele também não leu os contratos da prefeitura, não sabia que ia cobrar taxa. Então, qual é a nossa proposta? Primeiro, um diálogo com a Rio Mais para acabar com as taxas. E se a Rio Mais, Ana Paula, não aceitar acabar com as taxas, nós vamos subsidiar. Nós vamos pegar o dinheiro público e pagar essas taxas. Sabe por que é um absurdo? Porque não existe esgoto na cidade de Rio das Ostras. Em cerca de 18% da cidade tem esgoto. Então, como pode ser cobrado uma taxa de esgoto de 100% de algo que a maioria, 80% dos moradores, não tem acesso? Então, nós vamos acabar com essa taxa de esgoto, nós vamos acabar com a taxa abusiva de água. E como? É importante falar como. Nós vamos garantir o dinheiro público. E se a empresa, Ana Paula, não aceitar? Não, eu quero esse valor, e se tivermos dificuldade para pagar essa taxa, nós vamos procurar o Ministério das Cidades, com parceria com o governo Lula, para aumentar os investimentos e garantir que esse cidadão não pague essas taxas. E se a empresa, mesmo assim, não aceitar, nossa proposta é municipalização do sistema de saneamento básico. Saneamento básico é fundamental e é uma questão de saúde pública. Mas com relação à taxa, o senhor vai entrar judicialmente para findar o contrato? Como é que o senhor vai fazer isso na Então, prática? Já existe um decreto judicial, né, que tem que pagar a taxa. 1º de janeiro, o que eu vou fazer? Eu vou sentar com a Rio Mais e vou falar, olha só, nós queremos rever o contrato. Se eles falam, não vamos rever o contrato, fala assim, ó, quanto está sendo cobrado dessa taxa para pegar dinheiro público do município para pagar isso, que é subsídio. Desculpa eu não explicar para a correria, né? Subsídio é pegar o dinheiro público para pagar essa taxa, para você, morador, não pagar essa taxa. É isso que nós vamos fazer. Tá, deixa eu fazer uma pergunta aqui que tem a ver também, que várias pessoas estão comentando, que também é um problema crônico em Rio das Ostras. O Leonan está perguntando, a Thelma Sampaio está perguntando sobre como combater as enchentes, e os bairros sofrem muito com alagamentos. O Leonan perguntando isso, a Thelma Sampaio perguntando isso e a Maria Moreira também perguntando isso. Eu agradeço muito a pergunta. Eu moro em Cidade Praiana, um local onde sempre enche de águas. Como eu falei, eu escrevi um livro sobre isso. E como se resolve o problema do Canal de Medeiros? Nós precisamos desassorear o rio. O que é isso, essa palavra difícil? Significa pegar retroescavadeiras e nós vamos tirar aquele lixo, aquele esgoto que está no Canal de Medeiros. É uma obra cara de infraestrutura urbana. Nós vamos ter que acabar com as ligações de esgoto que são chegadas no canal. Obras de planejamento urbano são obras de longo prazo. E por que os prefeitos anteriores não fizeram isso, Ana Paula? Porque é uma obra que vai datar 10 anos. Eu sou um especialista, não posso mentir aqui. 10 anos para limpar o Canal de Medeiros. Como é que a gente faz isso? Com parceria com o governo federal, com parceria com o governo estadual. Existe o Estatuto das Cidades, o Ministério das Cidades, que tem dinheiro específico para isso. O problema, Ana Paula, é que você precisa apresentar um projeto que seja execuível. O que é isso? Um projeto que funcione, feito por especialistas. E quem vai fazer esse projeto sou eu, porque eu estudei, eu tenho capacitação técnica para fazer esse projeto e, independente de reeleição, eu vou iniciar o projeto. E se o próximo prefeito assumir, eu vou cobrar que ele continue o projeto, porque nós precisamos de 10 anos de investimento em infraestrutura urbana. Nós precisamos de esgoto na cidade, porque é uma questão de saúde pública. Eu falei, como diminuir a fila no hospital? Garantindo saúde pública, acabando com o esgoto. O esgoto é jogado até na praia. Na praia, É a pergunta do Bernardo. Ele está perguntando como combater alto índice de poluição nas praias de Rio das Ostras. Então, nós vamos investir em infraestrutura urbana, não vamos jogar esgoto nem nas praias, nem no Canal de Medeiros. Nós vamos limpar o Canal de Medeiros e isso é transferência de renda, Ana Paula, porque o Canal de Medeiros hoje, do jeito que está, com mau cheiro, com esgoto, ele desvaloriza as casas em volta. Então, se eu resolvo o problema do Canal de Medeiros, eu estou ajudando a ascensão social daqueles moradores. Porque se você tem uma casa do lado do Canal de Medeiros, esse valor dessa casa abaixa. Mas se eu limpo o Canal de Medeiros, automaticamente vai aumentar a valorização fundiária, a valorização da sua casa. E isso significa transferência de renda. Isso significa investir na população que precisa.
Candidato, o senhor falou o seguinte, que vai fazer o planejamento, né, todo o estudo, que o senhor tem um conhecimento, e eu acredito muito nisso, que eu vejo que o senhor é um estudioso com várias especializações, mas o senhor ainda não ocupou um cargo político, né? E na política a gente precisa ter essa articulação política também, além do conhecimento. Como que o senhor pretende fazer? Ana Paula, eu Juntar isso? agradeço muito a sua pergunta. Eu entendo que a maioria dos políticos de Rio das Ostras, eles, se você olhar o orçamento dessa candidatura, tem um candidato com 1.900.000, eu penso, se calcular o salário dele durante os 4 anos de gestões, Ana Paula, não chega a esse 1.900.000. Então, como é que funciona a política? Grandes empresas financiam esses candidatos são eleitos e depois não governam para o povo. Eles governam tentando fazer contratos fraudulentos com essas empresas que investiram milhares de reais. Eu sou um candidato independente. Eu já fui convidado e nunca participei de nenhuma das gestões anteriores nas 20 anos que eu moro em Rio das Ostras, porque eu acredito que quando você é financiado, e isso dificulta a eleição, Ana Paula, respondendo a sua pergunta, quando você é financiado, favorece a você vencer, mas quando você não é financiado, você tem autonomia política para você fazer os investimentos sem contratos fraudulentos, investimentos onde a população mais precisa. E é isso que eu vou fazer. Eu sou um candidato independente, acredito na democracia, sei que vou vencer porque a população não é boba. A população sabe que os atuais candidatos são mais do mesmo. E se você quer uma mudança radical, radical nos direitos, o que a gente chama de revolução dos direitos civis, você vai votar no professor Luciano 50. Deixa eu chamar o Arnaldo para fazer a última participação dele e depois tem muitas perguntas para eu colocar aqui, porque eu acho que esse assunto que o senhor terminou de deslanchar combina com perguntas de Arnaldo Neto. Inclusive, eu estava já preparado para uma nesse sentido, né? Nós tivemos, professor Luciano, o primeiro prefeito do PSOL é aqui da nossa região, do Noroeste Fluminense, o prefeito Geusimar Gonzaga, que teve um mandato marcado de muitas turbulências, inclusive pela falta de governabilidade devido à relação com a Câmara. Numa eventual eleição do professor Luciano, como se dará essa interlocução com o Legislativo para que não corra o risco de ocorrer o mesmo episódio, inclusive com narrativas de perseguição em relação a um prefeito do PSOL? Excelente pergunta. Um prefeito do PSOL vai governar para todos. Mas como se governa para todos? O que é protagonismo da sociedade civil? Significa audiências públicas. Significa que se eu quero reduzir o número de alunos em sala de aula, né, eu vou apresentar para a sociedade essa proposta e vou orçar para apresentar essa proposta. Muitas das decisões passam, como o plano de cargos, carreira e vencimento, passam pela Câmara Municipal. Se você chama uma audiência pública, se você faz um projeto que dá para executar, por que os vereadores votariam contra? O que eu quero é um diálogo com todos os vereadores. Os vereadores têm diversidades políticas. Nós não vamos fazer uma gestão do PSOL, nós vamos fazer uma gestão do Rio Ostrense. E eu acredito que a Câmara vai ser renovada completamente. Eu acredito nisso. E esses vereadores, vendo propostas que vão ser implementadas e que vão melhorar a vida do povo, esses vereadores vão votar a favor. Eu não vou perseguir nenhum candidato de direita. Eu preciso da ajuda de todos, de todas as propostas, para resolver os graves problemas que a nossa cidade vem passando. A Vitória está perguntando sobre pavimentação em diversas ruas de Rio das Ostras que sem calçamento. Muito obrigado a pergunta, Vitória. Eu ouvi alguns candidatos falando, eu vou colocar asfalto na cidade inteira. Não sabe o que está falando. Nós precisamos de uma pavimentação ecologicamente sustentável. Rapidamente eu vou explicar. Se você botar asfalto na cidade toda, o que vai acontecer? As enchentes. A cidade, para onde vai escoar a água? Então nós temos inteligência para resolver os problemas. Nós vamos fazer um calçamento ecologicamente sustentável. Para quê? Para a água escoar. A água escoando não tem enchente. Asfalto é só para as principais vias, não é para a cidade inteira. Mas eu garanto que você não vai ficar com aquele medo de ter uma entrevista importante como eu estou tendo agora, e aí você sai da sua casa e aí pisa no barro, quando está chovendo, suja a sua calça e perde uma oportunidade de emprego porque está sujo. É fácil colocar asfalto ecologicamente sustentável, inclusive, Ana Paula, é mais barato.
sustentavelmente, ecologicamente correto e mais barato. Pergunta da Ana, minha xará. Ela fala o seguinte: combate ao surgimento, ela entra no quesito de segurança, combate ao surgimento da milícia nos bairros. Aí ela cita Âncora, cidade praiana, outros bairros também. Qual a proposta para combater não, né? Primar pela segurança e combater o tráfico de drogas? Olha, a segurança pública é um problema gravíssimo. Desde 1988, quando começou a política de segurança pública no país, porque antes foi a ditadura militar, não tinha política de segurança pública, todos os governos apostaram em combater violência com mais violência. Eu acredito que nós temos que combater violência com estratégia, com inteligência. Como? É responsabilidade do governo federal, do governo estadual, mas também responsabilidade do prefeito. Então nós precisamos criar uma Secretaria de Direitos Humanos articulada com a Secretaria de Segurança Pública, porque nós precisamos saber, Ana Paula, aonde está esse alto índice de criminalidade. Precisamos de parceria com o governador Cláudio Castro para os policiais terem capacitação e combater as milícias e combater o tráfico de drogas. O tráfico de drogas pode ser combatido acabando com o recrutamento dos jovens, como eu já falei, mas é também necessário combater o tráfico de drogas, porque com a instalação das UPPs estadualmente, muitos desses traficantes vieram para a nossa região. Então nós precisamos combater com inteligência. Do que você está falando? Presta atenção, é muito mais importante evitar a entrada dessas drogas na cidade do que combater aquele traficante que está no varejo. É claro que a gente também vai combater o traficante, mas se as drogas não chegam, a gente asfixia economicamente tanto a milícia quanto o tráfico de drogas. Vamos colocar a pergunta da eleitora Claudete. Ela está falando sobre moradores em situação de rua. Vamos lá. É Michele, é Michele, gente, perdão, Michele. Eu sou Michele Ramos, moradora de Rio das Ostras. E eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor Luciano. Professor Luciano, então, eu queria saber o que poderia ser feito. Eu, como moradora, sempre estou passando por Rio das Ostras, pela rodoviária, rodoviária, Praça São Pedro, e me deparo com muitos moradores de ruas, entendeu? O que o senhor pode fazer para essa situação ser resolvida? Ficou baixinho o candidato, mas ela está falando sobre moradores em situação de rua. Olha, e tempo está acabando, que eu isso é tenho muito inúmeras outras importante. perguntas, hein? Ó, nós defendemos que a Casa Sorriso, que existe, que é importante, ela não é suficiente. Nós precisamos de mais investimento em assistência. Nós defendemos renda básica, né, para aquela população. E é importante saber quem são esses moradores de rua. Esses moradores de rua, existem pesquisas sobre isso, Ana Paula, que muitos têm problemas de saúde mental. Então nós precisamos acolher, retirar eles da rua para que não tenha violência, né, com a população rioestrense, mas precisamos adequadamente ter um espaço que eles se sintam acolhidos, que eles tenham vontade de estar lá para serem reintegrados à sociedade. O Caio está perguntando que entra década, sai ano e entra ano, transporte público na cidade, incluindo micro-ônibus no lugar de vans, nada. Entra governo e sai governo e fica tudo esquecido. Proposta do senhor para o transporte público está acabando. Nós precisamos colocar radares. Eu sei que as pessoas não gostam disso, mas tem muita violência na cidade, muita gente morrendo com acidente. Então nós vamos colocar radares e nós vamos garantir uma parte do transporte público ser feito por ônibus também, não só por van. Não é asfixiar as vans, mas colocar mais transporte, como Casimiro fez, transporte público municipal gratuito. Nós vamos garantir também uma pequena frota feita pela prefeitura. A Alexandra está perguntando sobre mulheres. Terá uma secretaria especial, projetos para as mulheres? Nós queremos combater o feminicídio, a violência contra as mulheres, e nós vamos aumentar a iluminação pública, nós vamos tentar trazer uma delegacia da mulher para a cidade, nós vamos aumentar o itinerário do transporte, Ana Paula. Para quê? Para que as mulheres não fiquem nos pontos sem iluminação, correndo risco. Candidato? Oh, perdão. Tranquilo. Eu fico com o coração partido, juro. Que eu olho assim e falei, mas aí depois, né? O final é um pouco correria, né? Final? Final mas foi bom. Eu não posso propor um ping-pong, porque são perguntas tão importantes e complexas que não dá para a gente poder responder com segundos, né?
Então é por isso que às vezes eu deixo o senhor deslanchar em alguns temas que são temas importantes, temas que as pessoas querem ouvir, como por exemplo a taxa de esgoto, como por exemplo a questão da segurança, como a questão de enchente, que é um problema crônico também em Rio das Ostras. Então eu não posso dar 30 segundos para a pessoa falar sobre um planejamento com 30 segundos, Verdade, né? verdade. Mas ao mesmo tempo meu coração fica partido porque inúmeras outras perguntas vão chegando e eu não consigo passar. Isso significa, Ana Paula, então você tinha que aumentar o tempo. Mas olha como é paradoxal. Se eu aumento o tempo, aí as pessoas vão falar assim, ai, muito Muito grande, né? cansativo, muito grande. É verdade. A gente Eu acho reclama que foi de tudo, bom. né? Eu acho que foi bom, foi muito O bom. ser humano gosta de reclamar, impressionante. Mas eu acho também que foi ótimo. Também acho que foi muito bom, acho que o senhor aproveitou muito bem o tempo do senhor. E o nosso tempo de entrevista acabou. Agora a gente pode conversar Sim, sobre todos os outros temas, menos política, no sim, sentido claro. de proposta, né? Fico muito feliz que o senhor tenha aceito o nosso convite Nossa, eu para vir agradeço. aqui Eu agradeço conversar muito. com o eleitor de Rio das Ostras. Eu sempre agradeço muito a participação do eleitor de Rio das Ostras, porque realmente é muito ativa a participação. Eles vão mandando perguntas, eles vão mandando perguntas pelo chat do YouTube, WhatsApp. É muito legal. E como o senhor falou, né? É um meio de comunicação, pelo menos o Vota Rio está sendo um meio de comunicação onde os candidatos de Rio das Ostras estão aproveitando muito bem, Ana né? Paula, eu diria que é o principal meio de comunicação na nossa cidade, porque nós não temos a TV, temos cerca de 160 mil habitantes, não atingimos ainda aquela programação local. E eu diria parabéns pelo seu programa, Muito parabéns obrigada. pela democracia, pelo respeito, pela forma tranquila que você conduz essa entrevista. Estou muito agradecido mesmo e sei que você está fortalecendo a democracia. A gente precisa de espaços democráticos e eu agradeço muito você construir com a sua inteligência esse programa que vai favorecer as pessoas a conhecerem os candidatos. Como eu falei, a gente precisa de ideias para solucionar os problemas. E você, com todos os candidatos, eles demonstraram suas ideias e isso favorece a democracia. Exatamente. Muito obrigada. Eu fico muito feliz Não, de pelos verdade. elogios, pelas palavras. E eu faço de coração, é minha missão como jornalista. Eu quero realmente, de fato, ter um espaço onde todos possam falar, onde não haja nos bastidores um financiamento para que um tenha algo e o outro não tenha. Isso jamais Exatamente. vai passar pela ideologia da Ana Paula Mendes como jornalista e de toda a equipe que trabalha com a gente. Porque assim, a Ana não faz nada sozinha, infinitamente é inviável isso, né? Nós temos uma equipe maravilhosa e todas as pessoas que trabalham aqui conosco são pessoas que têm a mesma ideologia de um jornalismo sério, de um jornalismo de verdade, de um jornalismo que não se vende, de um jornalismo que quer mostrar todos os lados, a imparcialidade. Sempre fui assim, sou assim e serei assim o tempo todo. Candidato, eu vou chamar o Arnaldo, tá? Porque o Arnaldo tem números sobre pesquisa eleitoral em São Francisco de Itabapuana. Arnaldo, é com você. Apresente os números e faça a leitura deles, por gentileza. Oi, Ana Paula, São Francisco, mais uma vez, né? Olha só, depois daquelas conturbadas pesquisas da semana passada, temos novos números agora, por enquanto, sem nenhuma contestação judicial. Claro que tudo pode acontecer em qualquer momento, sobretudo em cidade pequena, cidade do interior. Vamos aos números, então, da pesquisa. Agora, a pesquisa do Instituto MAPA. O Instituto MAPA aponta a candidata governista Yara Cíntia, do Solidariedade, liderando com 43,2% na consulta estimulada, enquanto o ex-prefeito e candidato pela União Brasil, Pedrinho Xerene, aparece com 26,6%. Rodolfo Elias, do Novo, tem 2%. Nulos e brancos somam 3,3% nesta pesquisa do Instituto MAPA, realizada entre os dias 14 e 15 de setembro. Ana, se a gente for analisar os números em relação à cidade de São Francisco, é uma vantagem muito expressiva, o que não é comum nas disputas eleitorais de São Francisco de Itabapoana. Ela se assemelha a uma das pesquisas que acabou sendo impugnada e está fora, proibida a divulgação, mas mostra uma liderança até mesmo confortável para a candidata governista, professora Yara Cíntia. A Yara é uma vereadora de 3 mandatos, ex-secretária de Educação, uma figura conhecida na cidade, conta com o apoio da máquina nessa disputa eleitoral. Do outro lado, tem um político também, um capital político muito forte, que já foi prefeito da cidade
e sempre desponta como um dos favoritos, que é o ex-prefeito Pedrinho Xerém. Pelas pesquisas eleitorais, a disputa está entre os dois. O candidato Rodolfo Elias do Novo corre meio que por fora em todas as pesquisas, pontuando entre 2% e 5%. Mas o jogo ainda está aberto, temos alguns dias pela frente. A tendência é que a máquina seja vencedora em São Francisco de Itabapoana, mas é uma cidade. Tá certo que nas urnas sempre tudo pode mudar, mas eu acho que da região aqui que a gente cobre é onde pode ser a cidade mais surpreendente, qualquer que seja o resultado, é em São Francisco de Itabapoana. E vamos conferir aí se vem novos levantamentos, Ana Paula. Muito obrigada, Arnaldo, pela sua análise. Uma ótima sexta-feira para você. Aproveito aqui para registrar, porque, candidato, a gente tem sempre algumas. Quando a gente está fazendo as entrevistas com os candidatos de determinado município, as pessoas ficam, e da minha cidade? E da minha cidade? Então, só deixando claro para quem está perguntando, ontem nós entrevistamos aqui o candidato à prefeitura de Casimiro de Abreu, que é o candidato Antônio Marcos. Ele já foi prefeito 2 vezes e está tentando voltar para o executivo, só para explicar para o eleitor de Casimiro de Abreu, vocês não vão entrevistar o atual prefeito, o candidato, que também é candidato à reeleição, Ramon Dias. Nós fizemos o convite, tá, ao candidato à reeleição Ramon Dias, mas ele negou o convite, tá? Com relação a Casimiro de Abreu, só para todo eleitor de Casimiro de Abreu entender que houve sim um convite, mas o candidato à reeleição negou o convite. Agora eu vou falar por fora, né? Eu sempre acho assim, um desperdício quando um candidato nega dar entrevista num espaço extremamente democrático e imparcial, onde ele tem a oportunidade de apresentar as propostas, né? Eu, como eleitora, eu sempre vejo com um olhar diferenciado. Eu olho e falo, poxa, mas por que que não quer falar? Não quer falar para mim o que ele pretende para mim, né? Eu acho estranho, né? Mas eu entendo e respeito a decisão de candidatos que desperdiçam essa oportunidade. Entendo, assim, o poder deles de darem a opinião deles, ok. Eu só não acho aproveitoso, né? Mas tudo bem. Candidato, obrigada pela Eu agradeço, participação. tá? Desejo muita Eu que te sorte na agradeço. campanha do senhor, muita sabedoria, Muito obrigado. muita paz. A gente sabe que agora esses últimos 15 dias, praticamente, são corridos. A batalha é grande, mas desejo que o senhor tenha sucesso. E se tiver sucesso, se caso o senhor for eleito, que o senhor respeite o voto do povo de Rio das Amém, Ostras. amém. Tá bom? Muito obrigado. Desejo boa Amém. sorte para o senhor. Muita paz. Obrigado. Agradeço você que participou com a gente em mais uma semana do Vota Rio. Semana que vem nós estamos de volta. Tchau, tchau. Ah, pelo amor de Deus, eu não posso deixar de agradecer todos os meus parceiros que fazem o Vota Rio acontecer. Saidel, muito obrigada. VNT Internet, Canto da Casa e todas as páginas que fazem transmissão simultânea com o nosso projeto. Um excelente fim de semana para você. Semana que vem nós estamos de volta. Tchau, tchau. Um abraço, Rio das Ostras.